Olá pessoal, eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e hoje vim aqui falar sobre um assunto que eu considero importante e que é atual. Eu estou falando sobre o TDAH, principalmente na vida adulta. Mas antes peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botãozinho inscreva-se, deixa seu like, o seu comentário, para que esse canal venha a crescer e venha alcançar mais e mais pessoas e assim o conhecimento da psicologia, comportamento, neuropsicologia possa chegar a mais e mais pessoas. Conto com você. O que é o TDAH? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada pela combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade e ou impulsividade. Tais sintomas são apresentados de maneira desproporcional, causando sofrimento para a pessoa que apresenta esses sintomas. Algo importante, pessoal, é que a origem do TDAH é multifatorial, isto é, há fatores ambientais, há fatores culturais, há fatores sociais, há fatores genéticos e há alterações na estrutura e no funcionamento cerebral. Realizar um diagnóstico é muito complexo e requer auxílio profissional. De acordo com o DSM, a manifestação da desatenção é apresentada de maneira comportamental, isto é, fugir de tarefas, deixar de seguir instruções ou terminar trabalho e atividade, ter dificuldade de manter o foco e ser desorganizado. Já a hiperatividade refere-se a uma agitação excessiva. Agora, quando pensamos em pessoas adultas que apresentam sinais e sintomas de TDAH, a apresentação de desatenção, distraibilidade ou distração, hiperatividade e impulsividade, sendo mais frequente os dois primeiros, ou seja, desatenção e distraibilidade. Uma questão muito importante é que pessoas adultas não desenvolvem o TDAH. O que ocorre é a prevalência dos sinais e sintomas na vida adulta. O que isso quer dizer? De acordo com o DSM e alguns estudos, para uma pessoa ser diagnosticada com TDAH, um dos critérios é que os sinais e sintomas sejam apresentados antes dos 12 anos de idade. E o que ocorre muitas das vezes é o não diagnóstico no final da infância e início da adolescência. Quando não há o diagnóstico na infância ou início da adolescência, é muito possível que as pessoas adultas elas apresentem esses sinais e esses sintomas. Mas algo importante também é que, geralmente, no decorrer do desenvolvimento, as pessoas vão adquirindo maiores habilidades e acabam se adaptando aos contextos e situações diárias. E essa adaptação envolve a diminuição da apresentação dos sintomas e sinais do TDAH. Porém, entretanto, todavia, quando chega em uma determinada faixa etária, após os 30 anos, há um declínio cognitivo natural. E esse declínio cognitivo pode influenciar na dificuldade de adaptação e aqueles sinais e sintomas que anteriormente estavam estabilizados podem adquirir mais força e a pessoa começar a apresentá-lo de maneira desproporcional. É aí que começa aquela busca por um entendimento ou compreensão desses comportamentos, ou seja, o porquê isso está acontecendo comigo. E geralmente, essa pessoa busca auxílio profissional. Estima-se que cerca de 4,4% a 5,3% da população entre 18 e 44 anos apresentam sinais e sintomas de TDAH. Mas o que torna um possível diagnóstico mais difícil é a prevalência de outros transtornos. E os principais que são encontrados nos estudos apresentados são transtorno de humor, incluindo depressão e ansiedade, principalmente na vida adulta. De acordo com esse estudo realizado por Shaw e colaboradores, há uma maior prevalência de transtornos depressivos e ansiosos em pessoas adultas com TDAH em relação àquelas pessoas que não possuem TDAH. Isso nos faz pensar que pessoas adultas com TDAH possuem uma maior probabilidade de haver outros transtornos associados, principalmente de ansiedade e transtorno de humor. Agora eu sei o que é o TDAH, eu sei quais os sinais e sintomas, eu sei que a população adulta não desenvolve, porém há uma persistência, uma prevalência. Mas como eu faço para saber se eu tenho TDAH ou não, se eu estiver apresentando algum sinal ou sintoma? Apesar
de alterações biológicas, apesar da apresentação de comportamentos que dão a entender que você possui o TDAH, é importante que seja realizado exames clínicos e multidisciplinar. Isso envolve, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, que envolve uma investigação direcionada para os fatores cognitivos, os fatores ambientais, os fatores culturais e os fatores sociais, sendo esses fatores importantíssimos para embasar um possível diagnóstico. E é claro, esses dados obtidos por essa avaliação serão comparados com os critérios expostos no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, bem como o CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças ou Transtornos Mentais e Comportamentais. Pode haver algumas ressalvas em relação ao DSM, principalmente por quê? Porque ainda que você apresente sinais e sintomas de TDAH, há a apresentação de uma grande heterogeneidade, isso é, há uma singularidade em cada indivíduo que apresenta esses sinais e esses sintomas. E por isso é muito importante essa avaliação neuropsicológica, pois dará subsídios não apenas de possíveis déficits cognitivos de atenção, de controle inibitório, de organização, de planejamento, mas também do histórico clínico da pessoa, do histórico cultural dessa pessoa, do histórico social, como ela funciona no seu cotidiano. Todos esses dados são muito importantes porque irá aumentar a probabilidade de evitar que seja realizado um diagnóstico errôneo. Nesse sentido, realizar uma avaliação neuropsicológica é um fator importantíssimo para um diagnóstico mais eficaz. Quando pensamos em diagnóstico, quando pensamos em TDAH, é muito importante que venhamos tirar de cena outros fatores que podem estar influenciando a apresentação desses comportamentos, como desatenção, como hiperatividade, como impulsividade, como ser uma pessoa distraída. E um fator importante que pode mimetizar a apresentação desses sintomas é sono desregulado, porque quando você não dorme bem, você pode apresentar no outro dia comportamentos desatentos, comportamentos impulsivos, falta de controle no que falar, no que fazer. Então, uma das coisas importantes, antes de você buscar um diagnóstico, é importante que você realize essa regulação do seu sono, para que esse fator venha a ser excluído do contexto. Além disso, e não menos importante, é necessário que você busque uma ajuda profissional se você estiver apresentando esses sinais e sintomas mencionados nesse vídeo. Um dos profissionais que podem te ajudar é o profissional de psicologia a partir do processo psicoterapêutico. Por quê? Porque o processo psicoterapêutico vai ajudar você, que apresenta esses sinais e sintomas, a entender o que está acontecendo, a entender esses comportamentos considerados pela norma padrão como inadequados, a também entender se, apesar da apresentação desses comportamentos, se eles têm influenciado na sua vida de uma maneira prejudicial. Então não é apenas identificar os sintomas que você apresenta, mas também entender como eles são apresentados. E isso vai ocorrer no processo psicoterapêutico. Como eu disse anteriormente, há a questão da heterogeneidade, que envolve a singularidade e peculiaridade de cada pessoa. Pode acontecer de você apresentar um comportamento desatento, mas não ser por causa de um transtorno, mas sim porque algo aconteceu no dia anterior e isso te desestabilizou, te fez dormir mal durante a noite e, por consequência, você apresentou esse comportamento. Então, a psicoterapia ou o processo psicoterapêutico vai te ajudar, ou melhor, vai psicoeducar acerca desse transtorno, bem como entender se de fato há um prejuízo nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira, e como esse prejuízo está sendo apresentado e se esse prejuízo é apresentado por consequência do TDAH. Então, todos esses fatores podem ser observados, podem ser compreendidos por meio do processo psicoterapêutico. Além disso, dentro do processo psicoterapêutico, pode ser desenvolvida estratégias mais eficazes, baseadas em evidências, de uma forma interventiva, visando uma maior funcionalidade, visando uma maior adaptação nos contextos que você está inserido. Essas estratégias vão auxiliar mesmo que você apresente os sinais e sintomas do TDAH. Além da psicoterapia, há também um tratamento medicamentoso, que é a administração de medicamentos como o Venvance, mas para isso, aí eu venho aqui também ressaltar, é importante que
o diagnóstico seja concretizado, para que você não venha ingerir medicamentos sem necessidade e isso venha acabar te prejudicando ainda mais. É importante ressaltar, pessoal, que esse vídeo não tem a finalidade de autodiagnóstico, pelo contrário, ele tem a finalidade de psicoeducar, apresentar o que é o TDAH, apresentar os sinais e sintomas, apresentar distinções e também apresentar possíveis intervenções, bem como estratégias que possam ajudar a lidar com esses comportamentos. Então, se você apresentar sinais e sintomas inerentes ao TDAH, é importante que você busque auxílio profissional e, a partir disso, a partir de um acompanhamento, um processo psicoterapêutico, uma avaliação neuropsicológica, você possa ter mais dados para embasar essa hipótese. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ampliado seu conhecimento e que você possa ter aprendido mais e mais sobre o TDAH. Espero que fiquem bem e até mais.